Imagina só, 1989. Você está prestes a embarcar num voo da Varig de São Paulo para Nova York. Naquele tempo, uma passagem como essa custava o equivalente a uns R$ 12 mil de hoje. Mas não era só uma passagem, era uma experiência. A bordo, talheres de prata reluzentes, caviar fresquinho servido com um sorriso e um kit de amenidades que incluía um perfume francês de alta qualidade. Era o auge do luxo, o sinônimo de viajar bem, o orgulho de uma nação. A Varig não era apenas uma companhia aérea. Ela era a embaixadora do Brasil nos céus, um ícone de status e sofisticação. Agora, avança no tempo, menos de 20 anos depois. A cena é bem diferente, quase desoladora. Os mesmos aviões que antes cruzavam o Atlântico com elegância estão agora parados, empoeirados, sob o sol implacável dos desertos do Arizona. Pintados de branco, sem o logotipo icônico que um dia ostentaram com tanto orgulho, eles esperam por um leilão que, ironicamente, ninguém quis comprar. É uma imagem forte, quase cruel, do fim de uma era. Como é que o maior orgulho do Brasil, uma empresa que dominava 65% do mercado doméstico e 100% das rotas internacionais, simplesmente desapareceu? A resposta para essa pergunta não é simples e definitivamente não se resume a fatores óbvios, como o preço do combustível ou uma crise passageira no setor. Não, a história da Varig é muito mais complexa, uma tapeçaria intrincada de decisões empresariais, algumas brilhantes, outras, nem tanto, que, com o benefício da retrospectiva, poderiam ter sido evitadas. É uma saga que mistura glória e tragédia, visão e miopia. Então, que tal a gente desvendar, passo a passo, como a Varig foi do céu ao chão? Prepare-se, porque essa é uma viagem que vai muito além das nuvens. A nossa história começa em 1927, lá no sul do Brasil, em Porto Alegre. Conheçam Otto Ernst Mayr, um alemão com visão de futuro, filho de um comerciante que tinha uma convicção quase poética. O futuro do Brasil, para ele, estava acima das nuvens. Naquela época, a aviação ainda era algo incipiente no país. O governo havia acabado de liberar a iniciativa privada para o transporte aéreo, abrindo um mundo de possibilidades para visionários como Mayr, com um pequeno Dornier Wal bimotor, um avião que hoje nos pareceria um tanto rudimentar. Ele deu vida à aviação aérea rio-grandense, ou, como a gente a conhece, Varig. Naquele momento, ninguém imaginava que essa sigla se tornaria sinônimo de glamour e de uma era dourada da aviação brasileira. Os primeiros voos da Varig estavam longe do luxo que viria a definir a marca. O que eles transportavam? Encomendas de charque, um produto típico da região, e malas de correio, conectando cidades e levando notícias. E os passageiros? Eles sentavam sobre caixotes, em viagens que eram mais aventura do que conforto. Era um começo humilde, mas cheio de promessas. Mas a verdadeira jogada de mestre, o movimento que mudou o jogo para a Varig, Mayr, com sua sagacidade empresarial, absorveu a Aerogeral, uma outra companhia aérea. Essa aquisição não apenas expandiu a frota e as rotas da Varig, mas também fortaleceu sua posição no mercado nascente. E não parou por aí. Em um movimento que se mostraria crucial para o futuro da empresa, ele doou ações para a recém-criada Fundação Rubem Berta. Essa fundação, idealizada para oferecer assistência médica e outros benefícios sociais aos empregados da Varig, tornou-se o pilar da gestão da companhia. Com essa estrutura, a Varig ganhou um benefício fiscal enorme: isenção de impostos. Além disso, conquistou um apoio político inestimável, solidificando sua base de poder e influência. O resultado dessa estratégia foi impressionante. De apenas 12 aviões, a Varig saltou para uma frota de 60 aeronaves em apenas 4 anos. Não era só um crescimento numérico, era uma transformação. A Varig deixou de ser apenas uma empresa para se tornar uma instituição. Ela se enraizou na cultura e na economia do país, construindo uma reputação de solidez e excelência.
O Brasil, talvez sem perceber na época, acabava de escolher sua embaixadora dos ares, uma companhia que levaria o nome e a imagem do país para todos os cantos do mundo. Era o início de uma era de ouro, onde a Varig não apenas transportava pessoas e cargas, mas também sonhos e a própria identidade brasileira. Chegamos à década de 1970, um período de otimismo no Brasil conhecido como o milagre econômico. E adivinha quem estava voando alto, literalmente, nesse cenário? A Varig. Ela se transformou numa verdadeira máquina de voar dinheiro. Essa foi a era de ouro da companhia, um período de expansão sem precedentes e de um domínio de mercado que hoje parece quase inacreditável. A Varig não poupava investimentos para manter sua posição de liderança. A frota foi modernizada com a compra de 17 Boeing 707, aeronaves que eram o ápice da tecnologia da aviação comercial da época. Esses jatos elegantes e potentes abriram as portas para rotas de longo alcance, levando a Varig a lugares que antes pareciam inatingíveis. Abriram a rota para Los Angeles, um marco importante, e chegaram até Hong Kong, com escalas em Tóquio, conectando o Brasil a centros econômicos e culturais distantes. Essas rotas internacionais não eram apenas voos. Eram pontes que ligavam o Brasil ao mundo, e a Varig era a principal construtora dessas pontes. Internamente, no mercado doméstico, a Varig operava com uma estratégia de manutenção de poder. A empresa fazia um lobby intenso e eficaz para manter um monopólio de fato nas rotas internacionais. A regra era clara: nenhuma outra bandeira brasileira podia cruzar o Atlântico ou o Pacífico sem a permissão da Varig, que detinha 100% das rotas internacionais do país. Essa posição dominante, embora lucrativa, gerou reclamações de companhias concorrentes e, a longo prazo, criou uma cultura de pouca competitividade interna. A Varig focava em expandir seu market share, priorizando a oferta de rotas e a qualidade do serviço, com um planejamento tático e operacional robusto, mas talvez com pouca revisão estratégica profunda. Dada a falta de concorrência real, a frota da Varig continuou a crescer, chegando a impressionantes 90 jatos. A introdução dos DC-10, com seus assentos de couro macio, e o champanhe Pommery servido a bordo, elevou ainda mais o patamar de luxo e exclusividade. Voar Varig não era apenas um meio de transporte. Era uma declaração de status, uma experiência de primeira classe que começava muito antes da decolagem. A força da marca era tão avassaladora que, em uma pesquisa de 1978, um número esmagador de 87% dos brasileiros dizia ter orgulho da companhia. Pense bem, esse índice era maior até do que o da seleção brasileira de futebol no mesmo ano, num país onde o futebol é quase uma religião. Isso mostra o quão profundamente a Varig estava enraizada na identidade nacional. E o ticket médio? Custava o equivalente a 4 salários mínimos, um valor considerável para a época. Mas apesar do preço, as poltronas estavam sempre lotadas. Por quê? Porque voar Varig se tornou um símbolo de ascensão social, um passaporte para a modernidade, uma maneira de se conectar com o mundo de uma forma que poucas outras experiências podiam oferecer. Enquanto isso, a gestão da empresa, ainda fortemente influenciada pela Fundação Rubem Berta, mantinha um corpo técnico, digamos, inchado. Eram 27 mil funcionários para transportar 9 milhões de passageiros por ano. Para colocar isso em perspectiva, era uma proporção de funcionários por cliente 4 vezes maior do que a média mundial. Essa estrutura pesada, com muitos benefícios trabalhistas e promoções por antiguidade, era um reflexo da cultura da fundação, que priorizava a proteção dos empregados que construíram a empresa. Funcionava, claro, afinal o dinheiro entrava fácil. O monopólio e a demanda por um serviço de alta qualidade garantiam que a receita fluísse, mascarando as ineficiências que, mais tarde, se tornariam um fardo insuportável. Era um reinado incontestável, mas com sementes de vulnerabilidade plantadas em sua própria glória.
A década de 1990 chegou, e com ela, uma mudança radical no cenário econômico e político do Brasil. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência e, em um movimento ousado e desregulatório, abriu o espaço aéreo brasileiro. Para a Varig, que vivia sob a proteção de um monopólio há décadas, essa abertura foi como um raio em céu azul. O tripé que sustentava a velha guarda da aviação brasileira simplesmente explodiu. Primeiro, a desvalorização do cruzeiro, a moeda da época, foi brutal. A Varig, com suas dívidas em dólar e grande parte da receita ainda vinda de passagens vendidas em cruzeiros desvalorizados, viu suas finanças entrarem em parafuso. As dívidas em moeda estrangeira dispararam a níveis alarmantes, corroendo a lucratividade da empresa. De repente, a estabilidade financeira que parecia sólida revelava-se frágil diante da volatilidade cambial. Segundo, a concorrência estrangeira. Com a abertura do mercado, companhias aéreas internacionais, mais eficientes e agressivas, começaram a olhar para o Brasil com outros olhos. Elas traziam consigo modelos de negócio diferentes e uma mentalidade competitiva que a Varig, acostumada a um ambiente protegido, não conhecia. Terceiro, e talvez o mais disruptivo, foi a aparição e o crescimento das companhias low cost. O modelo de baixo custo, focado na eficiência e na redução de despesas supérfluas, era algo completamente estranho à cultura da Varig. Enquanto a empresa brasileira ainda pensava em caviar e talheres de prata, o mundo se movia para um modelo onde o preço era rei. Qual foi a primeira reação da Varig a essa tempestade? Uma medida quase cômica, se não fosse trágica: cortar apenas o café da tarde dos executivos. Isso demonstrava uma negação profunda da gravidade da situação, uma incapacidade de perceber que o problema não era cosmético, mas estrutural. Era como tentar apagar um incêndio com um conta-gotas. A segunda reação foi um pouco mais substancial, mas ainda paliativa: vender hotéis e a frota de cargueiros, tentando levantar caixa rapidamente. A terceira, já em desespero, foi pedir socorro ao Banco do Brasil, buscando empréstimos e linhas de crédito para tentar estancar a sangria financeira. O problema central, porém, persistia: nada de mexer na estrutura. A mentalidade arraigada, impulsionada pelo conselho da Fundação Rubem Berta, era de que os funcionários que haviam construído a empresa não poderiam ser traídos. Isso significava que cortes de pessoal, reestruturação de benefícios e uma modernização profunda da gestão eram praticamente impossíveis de serem implementados. Em 1994, o Plano Real trouxe a tão esperada estabilização da moeda, um alívio para a economia brasileira. Mas, para a Varig, essa estabilidade também removeu o colchão da inflação, que antes mascarava as ineficiências e os custos operacionais elevados. Agora, com a moeda estável, os custos reais da Varig ficavam dolorosamente expostos. E enquanto a Varig cambaleava, uma nova estrela surgia no horizonte: a TAM. A TAM já nascia digital, com uma visão de futuro que a Varig parecia incapaz de enxergar. Eles investiam em bilhetes eletrônicos, um call center 24 horas e ofereciam passagens com preços até 30% menores. Enquanto isso, a Varig, presa a seus processos antiquados, ainda imprimia passagens em 7 vias, um símbolo da sua ineficiência e da sua dificuldade em acompanhar a modernidade. O conselho da Varig, composto por funcionários da Fundação Rubem Berta, continuava a rejeitar as demissões, repetindo o mantra: não podemos trair quem construiu a empresa. Essa lealdade, que antes foi uma força, tornou-se um grilhão. Em 1996, a dívida da empresa já beirava os 2 bilhões de dólares, um número assustador. E apesar da crise iminente, a Varig ainda assinava patrocínios milionários. Era claro que o marketing e a imagem de grandeza continuavam mandando mais do que as finanças e a dura realidade. A tempestade não era mais apenas anunciada, ela já estava desabando sobre a rainha dos ares.
A virada do milênio, o ano 2000, trouxe mais um golpe para a Varig. O governo brasileiro aprovou um novo Código da Aviação, abrindo de vez as portas para as companhias estrangeiras. Agora, empresas gigantes como American Airlines, Delta e United podiam voar para qualquer ponto do Brasil, competindo diretamente com a Varig em seu próprio território. Era a concorrência global chegando com força total, em um mercado que a Varig já lutava para dominar. A resposta da Varig a essa nova e feroz concorrência foi, mais uma vez, equivocada. A empresa tentou reagir com mais promoções, parcelando passagens em inacreditáveis 18 vezes sem juros. A intenção era boa, atrair passageiros, mas a estratégia era insustentável. O custo por assento quilômetro da Varig era de 14 centavos, o dobro da TAM e ainda mais alto do que o das novas entrantes. Entrar numa guerra de preços com uma estrutura de custos tão elevada era, como se viu, um suicídio anunciado. A empresa estava queimando caixa numa velocidade impressionante e, como se não bastasse, em 2001, uma nova força disruptiva nasceu no mercado brasileiro: a Gol. A Gol chegou com um modelo puro de low cost, enxuto e eficiente, que a Varig simplesmente não conseguia replicar. Nada de refeição a bordo, nada de milhas, nada de jornal. O foco era preço baixo e eficiência máxima. Em apenas 24 meses, a Gol abocanhou 20% do mercado doméstico, um feito impressionante que demonstrava a demanda por um serviço mais acessível e sem frescuras. A Varig, em um esforço desesperado para se adaptar, tentou lançar sua própria versão de baixo custo, a Varig Lite, mas era tarde demais e a execução foi falha. O sistema de reservas travava constantemente, a experiência do cliente era frustrante. Enquanto isso, na Gol, os passageiros compravam seus bilhetes e recebiam um e-mail de confirmação em meros 30 segundos. A diferença tecnológica e de agilidade era gritante. A Varig estava perdendo a batalha da inovação e da experiência digital para uma concorrente que mal havia nascido. A dívida da Varig, que já era gigantesca, saltou para alarmantes 8 bilhões de reais. A situação operacional se deteriorava rapidamente. Empresas de leasing, cansadas da inadimplência, começaram a cancelar contratos, resultando na retenção de 23 aviões. As aeronaves, que antes eram o orgulho da frota, agora eram símbolo da crise. A imagem da Varig, outrora impecável, estava manchada. Em 2002, a empresa não teve outra escolha senão pedir recuperação judicial. O plano proposto era drástico: demitir 8.000 funcionários, vender rotas regionais e focar nas lucrativas rotas internacionais. Era uma tentativa de enxugar a estrutura e salvar o que restava. Mas, mais uma vez, a burocracia e a resistência interna se impuseram. O conselho da Fundação Rubem Berta demorou inacreditáveis 11 meses para aprovar o plano. Quando o plano de cortes finalmente foi aprovado, já era tarde. Os credores, exaustos de esperar e de ver a situação piorar, já não queriam mais conversa. Em 2005, houve uma última tentativa desesperada de salvar a Varig, vendendo o controle para o fundo americano Matlin Patterson. Mas essa negociação, que poderia ter sido a tábua de salvação, fracassou em apenas 48 horas. O motivo? A empresa não conseguiu apresentar balanços auditados dos últimos 3 anos, um lapso gravíssimo de governança corporativa que espantou os potenciais investidores. O caixa da Varig zerou em 20 de junho de 2006. O fim era inevitável. E então, um dos momentos mais simbólicos e emocionantes dessa tragédia se deu nas torres de contato. Varig 1, desligando transponder. Obrigado por tudo. Uma despedida silenciosa, mas carregada de significado, para uma empresa que um dia foi o Brasil voando. O leilão de 2006 marcou o capítulo final da Varig como a conhecíamos. A Gol, a mesma empresa que havia surgido anos antes para revolucionar o mercado com seu modelo low cost, foi quem arrematou o que restou do império da Varig.
Por 320 milhões de reais, a Gol levou os valiosos slots de aeroportos, a marca Varig, que ainda carregava um peso histórico, e cerca de 40 aviões. Para se ter uma ideia do quão baixo foi esse valor, ele era inferior ao preço de apenas 3 Boeing 777 novos. Era o fim de um gigante, vendido a preço de banana. A justiça, então, teve a ingrata tarefa de dividir o bolo. A maior parte, 60%, foi para os credores com garantia real, aqueles que tinham ativos como penhora. Para os trabalhadores, que dedicaram suas vidas à Varig, a situação foi devastadora. Receberam, em média, apenas 12% dos direitos trabalhistas. Muitos deles só viram algum dinheiro em 2022, após anos de batalhas judiciais e, em alguns casos, com a desapropriação de imóveis da antiga sede da empresa para o pagamento das dívidas. Foi um epílogo amargo para milhares de famílias. A marca Varig, um dia tão poderosa, virou apenas um selo na fusão com a Gol, perdendo sua identidade gradualmente. Em 2010, desapareceu de vez, engolida pela nova proprietária. Perdemos uma companhia aérea, sim, mas ganhamos uma nostalgia que vende camisetas no Mercado Livre, que gera conversas emocionadas em rodas de amigos, que nos faz lembrar de um tempo em que voar era, de fato, uma experiência mágica. A Varig se foi, mas a memória de sua grandiosidade permanece viva, um lembrete do que fomos e do que perdemos. E você, que voou na Varig, conta aí nos comentários qual era a sua comida preferida a bordo. Muita gente lembra do sorvete Häagen-Dazs, mas tinha um pudim de caramelo que era uma verdadeira obra de arte, né? Vamos montar um cardápio nostálgico juntos? Adoraria saber suas memórias gastronômicas da Varig. A Varig não morreu de uma bala só. Sua queda foi o resultado de 1000 cortes, uma combinação fatal de fatores que se acumularam ao longo de décadas. Houve o atraso tecnológico, que a impediu de competir na era digital. Houve o orgulho estratégico, que a cegou para a necessidade de mudança e a manteve presa a um modelo de negócio obsoleto. Houve a estrutura pesada, inchada por privilégios, e uma gestão que priorizava a proteção de empregos em detrimento da saúde financeira. E houve a ausência de disciplina de caixa, que a levou a decisões financeiras imprudentes em momentos críticos. Mas a Varig também foi, de certa forma, vítima de um país que, por quase 50 anos, preferiu ter uma bandeira orgulhosa no céu a ter eficiência no bolso. A ideia de uma companhia aérea como patrimônio nacional, um símbolo de status e poder, prevaleceu sobre a realidade econômica e a necessidade de competitividade. Era uma mentalidade que, embora compreensível em um país em desenvolvimento, acabou custando caro. O legado? O Brasil aprendeu, e a duras penas, que companhia aérea não é patrimônio nacional, é um serviço. É um negócio que precisa ser eficiente, competitivo e adaptável para sobreviver. Hoje, quando embarcamos em aviões sem logotipo pintado na asa, com talheres de plástico e água servida em copo de papel, lembramos que já houve talheres de prata. E, curiosamente, a nostalgia por aquele glamour perdido cresce proporcionalmente ao preço que pagamos pelo bilhete e à simplicidade dos serviços atuais. Se a história da Varig nos ensina algo de valor duradouro, é que glamour sem gestão é só enfeite. E enfeite, por mais bonito que seja, sozinho não sustenta voo. É uma lição dolorosa, mas essencial, sobre a importância da visão estratégica, da adaptabilidade e da disciplina em um mercado em constante evolução. Obrigado por assistir até aqui. Comenta aí, você conseguiria hoje pagar R$12 mil numa passagem se o serviço voltasse ao nível de 1989? Vamos bater um papo nos comentários. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o céu sempre parece grande, mas cabe na memória de quem ousou voar.